tarde, sejam bem-vindas as nossas convidadas, Nívia e Andréia. Vou apresentar as duas e passar a palavra para elas, tá bom? A Nívia, ela é professora do Ensino Fundamental 1 e 2, da Prefeitura de São Paulo, e também do Estado, né? Formada em Letras e Pedagogia, tem pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial Inclusiva. Atua no ensino médio na rede estadual de São Paulo e como professora no município de São Paulo também. Atualmente, ela compõe a equipe da Divisão Pedagógica da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo, no Cefai, que é o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, como PAI, que é professora de apoio e acompanhamento à inclusão. Atualmente, ela participa também de um grupo de pesquisa, API, Ambientes Potenciadores de Inclusão, da Unesp, em São Paulo, e estuda Educação em Direitos Humanos na Universidade Federal do ABC. Seja bem-vinda, Nívia. E vou apresentar agora a Andréia, que é graduada... Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. A Andréia, ela é graduada em Psicologia pela Unesp, desde 2009, possui aperfeiçoamento em orientação a queixas escolares e no atendimento à família, na saúde mental, da USP, 2010, mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, em 2018, atualmente é psicóloga clínica e atua nos CAPs Infantil 2 de Campo Limpo. E no CAPES, ela tem se debruçado a problematizar a atenção psicossocial do sujeito, com TEA, incluindo as discussões com a rede de atenção psicossocial, apoio matricial e clínica ampliada. É docente e tutora na pós-graduação de saúde mental, na atenção primária à saúde, do Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e ela é mãe do Rudá. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Nívia, você prefere você começar? Como que você... Tanto faz, André. Se você quiser iniciar, depois eu componho com você. Tá, só um instante. Começa você, por favor. Tá. Tudo bem, não tem problema. Bem, gente, boa tarde novamente a todos e todas, né? Eu sou a Nívia. Primeiro, agradecer, né, o convite da Carla, minha companheira, né, de trabalho lá na DIPED, da Direito Campo Limpo. Bem, eu fiquei um pouco surpresa e a Carla falou assim, Nívia, olha, eu gostaria que vocês participassem e a gente está falando sobre, né, a gente faz uma discussão, explicou um pouquinho o que, né, o objetivo do grupo de vocês, e aí ela falou sobre, para me trazer uma discussão que nós fizemos junto com o CAPES, né, só para contextualizar, nós fazemos uma reunião todo mensal, e aí nessa reunião a gente é em conjunto, né? Então é o CAPS, infantil, e juvenil também do Campo Limpo, então tem a DIPED, na APA participa, né? Aí na presença da Carla, nós do Cefai, e também alguns outros equipamentos, né? E aí juntos aí nós vamos pensando em algumas situações, algumas questões que se passam no nosso território ali do Campo Limpo, principalmente com os estudantes que são atendidos nas escolas, né, públicas do município de São Paulo, e também no centro de convivência, se eu não me engano, acho que a André sabe que é o CCA, que é o Centro de Convivência Adolescente, eu acho que é esse o nome, né, Andréia? E aí as crianças se encontram para fazer é um projeto, né? Então a gente se encontra lá e vai falar sobre os estudantes que estão em comum das escolas, no centro de convivência, e também são atendidos no CAPS, e aí tem os UBS e os demais equipamentos. Então, no encontro, né, em especial que a Carla
pediu para que eu comentasse. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão das queixas que nós estávamos recebendo no início, agora nessa retomada, né? Então, assim, essa retomada... Olívia, posso só pedir uma coisa? Sim. A gente tem nesse grupo gente de vários lugares do Brasil. Sim. Então, quando você fala Campo Limpo, eu que sou daqui de São Paulo, eu sei do que você está falando. Mas se vocês puderem caracterizar um pouquinho o Campo Limpo, acho que seria legal. Bacana. Então, eu trabalho aqui, né, na ADRE Campo Limpo, que faz parte ali, né, o nosso território região sul, a zona sul aqui de São Paulo, né? Então, assim, Campo Limpo é o nome de um bairro, né, um bairro grandinho, só que esse território de Campo Limpo, para nós aqui, quando a gente fala ADRE, ela abrange, assim, muitos bairros aqui da Zona Sul de São Paulo, é muito grande. Então, ela é a maior diretoria regional de educação, né, a gente fala ADRE, desculpa, gente, porque a gente vai abreviando, né, mas a Diretoria Regional de Educação, nós somos a maiores, né, um território. Eu vou apresentar para vocês em dados, só para vocês terem uma dimensão, assim, de como é que é o nosso, o que a gente acompanha, né, só para vocês terem uma noção, eu fiz sucintamente. E aí a gente... Só para dizer, falar, né, esse território, ele é composto, por exemplo, Paraisópolis, né, um dos bairros que vocês conhecem, Vila Andrade, Capão Redondo, Grajaú, Boi-mirim, né? São alguns dos bairros que compõem Campo Limpo. São bairros assim que têm muita população em situação de vulnerabilidade. Campo Limpo, Grajaú, Grajaú não, ficou conhecido como, né, um lugar de índice de criminalidade muito alto. O Jardim Ângela, né? Jardim Ângela. Uhum. Paraisópolis. Tem uma das, talvez a maior comunidade da cidade de São Paulo, né? A maior favela da cidade de São Paulo, enfim, uma região de gente muito pobre. Sim. De muita pobreza. Deixa eu fazer uma pergunta, Campo Limpo já superou Capela? Porque Capela sempre foi a maior território, né? Já superou? Já é maior que Capela, Socorro? Campo Limpo, né? Talvez em território de extensão, mas assim, em território em relação à questão das unidades educacionais, Campo Limpo. Campo Limpo. Interessante saber, porque na minha época sempre foi Capela. Na época que eu era diretora de creche também, era Capela. É interessante saber que superou, né? Muito bastante. Tá, okay. Bastante crianças aí, bastante estudantes a gente atende. Então, só retomando, né, a gente faz esse acompanhamento, né? Deixa eu só colocar aqui para apresentar para vocês, que aí eu vou falando e vocês vão entendendo, tem os dados aqui que... Carla, você coloca, eu coloco? Também... Vou tentar colocar aqui, tá? Se você quiser colocar, também não tem problema. Assim. Tá bom. Bia, desculpa, eu não quero ser indelicado, mas o seu microfone está chiando um pouco. Vou pedir para você manter ele desligado enquanto você não estiver falando. Bem, perdão. A Carla vai colocando aí a apresentação. Então, aí, nessa apresentação, eu trago para vocês assim um pouco do resumo para vocês entenderem de onde eu venho, né? De que lugar eu estou falando. Eu acho que é importante, né? Como a Beatriz, né, falou, assim, a gente situa o território, mas, né, de que lugar eu estou falando aqui, desse território, mas o que eu faço, como a gente compõe aí e compreende essa questão. E aí, como eu estava retomando, a gente veio nos encontros com a Andréia, lá do CAPS e os demais equipamentos, né,
pensando agora na retomada, após esse, não pós-pandemia, mas nesse período, que nós não tivemos aí as aulas presenciais, nesse período de pandemia, e aí quando nós retornamos às aulas presenciais agora, no início de 2022, a gente estamos ainda nesse processo de inúmeros desafios, assim, muitos desafios mesmo, e assim, pensando também nessa questão, dos desafios escolares que estão sendo enormes, foram postos na retomada de 2022, a gente também pensa nesse desafio na perspectiva da educação, em especial na perspectiva inclusiva, então a gente traz aí um desafio bem mais ampliado, porque a gente vem de um processo de retomada dos estudantes, dessa rotina, dessa reorganização do que é esse comportamento estudante, aí pensando em todos os estudantes que estão dentro das unidades escolares, e também trazendo essa retomada do estudante, que é o nosso, que é público do que a gente faz aí esse acompanhamento, tá? Então, a Carla colocou para vocês a apresentação, então eu coloco aí, Então, o que é o Cefai? Então, a ADRE Campo Limpo é a Diretoria Regional de Educação, aqui do Campo Limpo, e aí o Cefai é o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, Então, nós somos aí uma equipe que é a DIPED, da qual a Carla faz parte com a equipe, do NAAPA, e eu, dentro da DIPED, faço parte da equipe do Cefai. Então, o que a gente faz? Pode passar, Carla. A partir da legislação, o decreto de 57.379, de 13 de outubro de 2016, E aí a gente tem esse decreto, e a partir desse decreto, a instrução da portaria 8.764, de dezembro de 2016, que determina, institui o Sistema Municipal de Educação, de Ensino e Política, a Política Paulistana de Educação na perspectiva da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, a partir desse decreto, o que acontece? A gente tem uma organização do que é essa educação especial, nessa perspectiva inclusiva dentro do município, organizando todos os serviços, organizando nós enquanto Cefai, organizando todos os serviços de apoio, nomeando a sala de recursos, o atendimento educacional especializado, a questão do ensino bilíngue e todas as outras deficiências dentro aí a partir desse decreto e dessa portaria, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, desculpa. O Cefai, ele é composto, a equipe de 2022 ela é composta por uma coordenadora, 13 PAs, que é o professor de apoio e acompanhamento à inclusão, 3 pessoas de equipe multidisciplinar, que é uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma assistente social. E a gente tem os jovens aprendizes e um estagiário que compõem lá com a gente para poder auxiliar nesse processo, tá? Pode passar, Carla. Então, aqui estamos nós, nosso rostinho, a nossa coordenadora é Eliane Domingues, e aí temos aí nós 13, que nós nos subdividimos em todo esse território, que é um território muito grande. Então, assim, cada PAI é responsável por um setor, e aí nós temos aí, então, 12 setores, e cada um responsável por 16 unidades diretas, e ainda tem as unidades parceiras também, que eu vou apresentar para vocês, pode passar. Então, quem que é o público que nós fazemos aí o acompanhamento, O público-alvo da educação especial são as crianças os estudantes com deficiência visual, física, auditiva, intelectual, deficiência múltiplas, estudantes com altas habilidades de superdotação e estudantes que apresentam aí antigamente chamado TGD, e agora a gente já nomeia como TEA, dentro aí do transtorno do espectro autista, tá? Então, esses são os estudantes que nós acompanhamos aí. Pelo Cefai. Pode passar, Carla. Eu estou falando, tá, gente? Mas se eu estiver falando rápido, é o tempo, estou tentando organizar para que vocês entendam aí.
Então, as principais atribuições do Cefai, eu coloquei resumidamente, mas assim, então é orientar e acompanhar a elaboração dos recursos, dos estudos de caso, desse processo de desenvolvimento dos estudantes, né, com deficiência, gerenciar os recursos, então a gente disponibiliza recursos de tecnologia assistiva, a gente pensa junto quais são esses recursos que podem auxiliar os estudantes dentro das unidades. A gente também formaliza as informações, então a gente junta os dados de cada unidade, vai formalizando, que é o que eu vou apresentar para vocês, a quantidade de alunos, quais deficiências, né? O que mais? A gente também organiza aí o público-alvo da educação especial, então a gente vai ali, né, identificando os alunos com deficiência e buscando os apoios, buscando os recursos e acolhendo e orientando as famílias também junto com as unidades. A gente faz ações de formação, então a gente também dá cursos para os professores do município. A gente organiza as ações formativas para as escolas, para as famílias, para os professores, para os gestores e para toda a equipe, a comunidade escolar. A gente acompanha, vai sistematizando, né, acompanhando aí, promover ações que fortaleçam, né, o diálogo, esse acolhimento e essas orientações à comunidade escolar e às famílias, e realiza as itinerâncias, que a gente vai fazendo as visitas nessas unidades e vai aí entendendo esse contexto, né, essa situação, as questões que estão acontecendo ali. Pode passar, Carla. E aí, quais são as unidades atendidas? Pode passar para o próximo. Então, nós temos aí, né, o nosso território de Campo Limpo, 454 unidades educacionais. Dentre elas, nós, os 13 PAAs, nós atendemos 70 EMEFs, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental 1 e 2, 59 EMEIs, Escola Municipal de Educação Infantil, 12 CMEIs, que são Centros de Educação, Escola de Educação Infantil, onde está integrado, né, o SEI, né, que são Centros Educacionais de Educação Infantil e as EMEIs, né, então crianças ali entre 6 meses, né, até de 0 aos 5 anos e 10 meses. A gente tem também 49 SEIs diretas, que são as SEIs, os centros educacionais, 264 SEIs parceiras, tá? Essas 6 parceiras são as 6 que elas abrem, né, para o município para suprir aí a demanda, que é alta, e um CIEJA, tá? Que a gente também acompanha o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Pode passar, Carla. A próxima. Curiosidade, Nívia, é o Seja Campo Limpo? Isso, Seja Campo Limpo. Ai, que maravilha. Então, dentro dessas, das escolas, tá? A gente tem aí 3.200 agora, tá? Vou falar para vocês os dados, 3.253 matrículas de estudantes com deficiência, tá? Dentro dessas unidades. Então, nós temos aí, a gente colocou ali, né, mais específico, 2.200 desses estudantes nas EMEFs, 579 nas EMEIs, 104 em CEMEIs, 150 nas SEIs diretas, né, que são as SEIs ali diretas, que é regida pelo município, tá, gente? Só para vocês entenderem, SEI direta é que é o município que organiza e que todas seguem a mesma instrução, o mesmo currículo, a mesma portaria. Só que as 6 parceiras, elas têm parcerias, então elas são organizadas e são administradas por um convênio, alguma outra instituição. E as 6 diretas é direto da SME, tá? E 159 estudantes aí na EJA, no CIEJA, com público-alvo da educação especial, tá? Bem, desses 3.253 estudantes matriculados em nosso EOL, né, que o EOL é o nosso sistema da onde a gente tira todos esses dados, então toda criança que vai para a escola, ele é matriculado, se ele tem aí a deficiência, né, ele é constatada nesse sistema, e aí depois a gente consegue compilar, saber onde é a escola, qual é o estudante, que escola e tudo mais, tá? Então, dentro desse quadro aí,
a gente apresenta agora atualmente 1.070 crianças com transtorno de espectro autista, né? 114 crianças com deficiência auditiva surdez, 417 com deficiência física, 64 estudantes com baixa visão ou cegueira, 1.047 estudantes com deficiência intelectual, e 334 desses estudantes com deficiência múltipla, e 8 aqui embaixo com altas habilidades e superdotação. Tá? Então, esse é o público do nosso agora, né? É o que a gente está acompanhando neste momento. E isso, gente, eu estou colocando em dados que estão registrados, estudantes que têm laudos médicos e são registrados. Estudantes em avaliação, estudantes ainda que não têm nenhum relatório, que ainda está passando por acompanhamento, eles não estão inclusos nessa conta. Tá? Então, o nosso número ele é bem maior. Quando a gente vai falar de... Você pode voltar por favor? Quando a gente vai falar de... Você quer falar, Valéria? Ou posso continuar? Não, mas só queria ver o slide anterior, os números que você falou, eu não gravei, queria visualizar. Tá. Tudo bem. Esse das escolas, desculpa, e esse, Valéria, seria o próximo? Peraí. A quantidade de crianças. Joia, esse daqui, certo? Porque eu dividi isso, eu coloquei por escolas primeiro e depois eu coloquei aqui por deficiência, tá? Dividi a quantidade pela deficiência apresentada. Por deficiência, criança. Isso, tá? Então, aí, a partir dos dados, né, só para contextualizar vocês, então a gente faz esse acompanhamento desses estudantes, então aqui não estão contando os estudantes que estão em processo de avaliação, que estão, né, a gente teve aí nessa retomada, que foi o que a gente discutiu no encontro junto, né, com a Andréia, a questão da retomada dos estudantes, pode colocar, tá, Carla? Aí a gente traz aí o dado, que foi uma das coisas que a Carla pediu para a gente comentar agora aqui no encontro, né, que são os dados, nesse dia, nesse encontro, a gente falou especificamente dos estudantes que estão apresentando laudo, né, ou então até em avaliação com TEA, né, estudantes com transtorno de espectro autista. E aí, nesse encontro, a gente trouxe aí uma fala, assim, uma inquietação aqui de nós, aqui do Cefai, que faz o acompanhamento, porque a gente estava nesse processo, nesse período de pandemia, em que as crianças ficaram sem estar dentro da escola, sem socializar, sem sair, né, sem ter esses estímulos, essas interações que são muito importantes, né, no ambiente, tanto na escola, mas também extraescolar também. E aí a gente veio depois, quando começou esse processo de retomada, então nós sempre estava sendo chamado o tempo inteiro para ir na escola observar os estudantes. E aí, a partir dessas observações, a gente começou a perceber o aumento, né, dos estudantes que estavam em avaliação, por apresentarem características que seriam características de dentro do espectro, né, do autismo, e estudantes que os professores estavam também, olha, o estudante está apresentando esse comportamento, essa situação, essa questão, e aí demandas da família também. Então a gente já foi na escola, a própria professora, a coordenadora falando assim, olha, aqui para nós essa criança é assim, assim, e a gente vai conversar com essa família, a família fala assim, olha, não, eu sei que ele é autista, vocês podem me falar, eu já estou indo, eu já vou atrás, e aí causou aquele, né, para nós aquele impacto, né, daquela família que a gente tem que orientar, acolher e orientar, para que ela entenda que essa criança apresenta, né, o transtorno e precisa ali de uma estimulação, precisa ser acompanhado, e esse processo inverso, de você ir conversar com uma família e a família colocar para você que essa criança apresenta essa característica, essa demanda, e que é isso, né? Então a gente causou muito impacto. O que causou impacto também foi a gente chegar numa unidade, e a gente sabe sim, a gente conversou lá junto com a Andréia e os outros equipamentos, que uma criança pode sim ter o laudo diagnóstico fechado, e um encontro, desde que esse encontro ele seja organizado por uma equipe multi, que tenha observação,
contínuo ali, que seja bem organizado. Só que a gente também chegou em algumas unidades aonde as crianças estavam vindo aí com os relatórios e de encontros que você conversava com a família assim, onde você foi? Eu fui em uma consulta, quanto tempo durou essa consulta? De 30 minutos, e essa criança saía com um relatório totalmente, né, com diagnóstico F84, que é o CID, antes do DSM, né, 11, e com todas as informações. E aí a gente também, né, foi pego de surpresa, e a gente começou a fazer esses dados, esse levantamento de dados, né. Carla, quando for o meu horário, você me avisa que eu estou falando aqui, estou terminando. E aí a gente traz aí essa perspectiva, né. O que a gente tinha em sistema ali em março de 2020, né, então 369 estudantes no ensino fundamental e 196 estudantes matriculados na educação infantil, né, que dá um total de, ficou pequenininho, acho que 566, né, Carla, não sei, eu estava com ele aberto aqui porque eu estou sem o 566 estudantes, está aqui, 565 estudantes nós tínhamos aí registrado. Então, a gente tem em março de 2020. Quando a gente retoma agora esse processo, em março de 2022, a gente tem aí 525 estudantes do ensino fundamental e 463 estudantes na educação infantil, né. E aí a gente tem um total de 988 crianças em março de 2022, né. Então a gente teve aí um crescimento muito grande e a gente sabe sim, a gente faz acompanhamento, muito desses laudos sim, são as crianças, mas o que a gente estava tentando, né, começar a entender, assim, o nosso território de Campo Limpo, né, o que está acontecendo, tentar contextualizar o que acontece, né, então, são algumas situações, assim, que a gente viu que pode ser, né, isso, né, André, é quase o dobro. São situações de alguns relatórios que podem ser equivocados. Eu mesmo já acompanho as unidades e 3 crianças já foi contestado esse laudo, esse diagnóstico fechado. A partir do quê? A partir da observação, do nosso registro, do nosso acompanhamento. E da professora também que traz essa informação e a gente fala assim, não, vamos observar, e a gente vai retomar esse processo, e a gente vai para os equipamentos, e a gente conversa com o CAPS, com a equipe, com o Sejan, com tudo, né, com a UBS, e a gente começa aí trazer um pouco, né, entender qual é essa questão que está acontecendo. Então, a gente tem um número muito grande na educação infantil e a gente começa a tentar nortear o que está acontecendo. Então, só para vocês terem aí uma ideia desse crescimento. Até março a gente estava com esses números, né? Então eu trago para vocês. E aí no próximo slide eu já trago agora os números de agora, né? Nós estamos aí agora em agosto, então eu trago aí, né, o que a gente tinha na educação infantil. Aqui esses quadros que eu coloquei para vocês, eu fui colocando da onde que são as crianças, né? Da SEI, da EMEI, do Fundamental 1, Fundamental 2. Mas só para vocês entenderem, aqui a gente tem um total de 514 crianças agora, nesse momento, com transtorno de espectro autista laudadas, né, no ensino fundamental, e 554 estudantes na educação infantil. Então, a gente já, né, acaba aí ultrapassando nesse momento. E aí a gente tem um total agora, neste momento, de 1.068 crianças registradas em EOL no nosso território de Campo Limpo, tá? De transtorno do espectro autista, isso, né, de TEA. 1.068 crianças neste momento que nós fazemos o acompanhamento. Lá no slide, só para vocês entenderem, está 1.070, porque lá tem 2 do CIEJA que eu não coloquei aqui, mas tem 2 estudantes do CIEJA que complementa 1.070 estudantes, tá? Então é isso, a Carla, foi uma questão que a gente apresentou, né? Acho que eu parei por aí, tá, Carla? Para não estender muito. Mas, assim, só para vocês terem essa ideia, né, de como que está sendo esse processo, como que nós, agora do Cefai, a gente está se organizando e tentando compreender,
né, muitas dessas questões e trazendo aí essa discussão, né, das queixas. Então, quando a gente vai para as unidades, a gente fala assim com as professoras. Então, muitas dessas questões são as professoras. E aí a gente traz aí com as professoras assim, professor, vamos pensar junto, né? Crianças que ficaram sem esse estímulos, que ficaram só com suas famílias, né? Nos espaços, ou que não saíram, que não interagiram, né? Como que a gente pode pensar essa questão? E a gente traz essas questões para a gente refletir junto, como grupo, né? Então, assim, vamos observar, vamos, né, elencar todas as possibilidades, vamos ouvir a família e vamos olhar para essa criança sendo ela uma criança, né, sendo um estudante. Então, antes da gente pensar, olha, essa criança Teia, né, esse estudante, quem que ele é? Né, quais são as potencialidades, o que, que ele apresenta, e aí depois, se tem as características, se necessita desse olhar, desse acompanhamento, desses encaminhamentos, a gente faz, a gente pensa junto. Só que, realmente, em algumas situações, a gente se depara assim, com questões que ainda precisam ser melhor, tem que ser questionadas, tem que melhor refletidas, assim, acho que acompanhadas, para que a gente comece a entender, assim, realmente tenha dados e faça aí, né, busca essa política pública para esses estudantes e tenha aí, a gente possa dar esse suporte, né, efetivamente para essas famílias, mas levando, tendo uma base mais sólida, né, não de questões, como eu posso dizer para vocês, assim, externas. Então, essa mãe que chega, ela procura lá autismo e ela traz para nós, meu filho faz isso, ele não fala, ele anda assim, ele faz assim, eu sei que ele é autista e é isso. E aí esse discurso é um discurso que leva para o médico, é um discurso que leva para a terapeuta, é um discurso que leva para a fonoaudióloga, para a psicóloga. E aí esse discurso ele vai se complementando por essa fala da mãe, e aí você não tem essa observação desse estudante, precisamente, porque a gente fala observação dessa criança em todos os tempos e espaços, não é só lá dentro da minha casa, só eu, a família, eu, né, e essa criança, mas na escola, quando ela vai ao mercado, quando ela vai até a igreja, no seu templo, né, em qualquer lugar. Então, desses demais espaços, a gente precisa ter esse momento de troca para que a gente consiga ter essa precisão. Mas acho que é isso que eu vim assim trazer para vocês para a gente pensar também, né? Para compor aí. Eu não sei se é isso que a Carla queria que eu comentasse, só para não estender mais, que eu sei que já passou aí o tempinho que a Carla falou, viu? Muito obrigada, estou disponível aí para que vocês, nas dúvidas. Muito obrigada, Nívia. É extremamente rica, né? Esses detalhes que esse setor lá da divisão pedagógica, o Cefai, acompanha esses profissionais que estão junto com os professores, com as equipes gestoras, com as famílias. É um dado que realmente nos traz espanto, né? E foi uma das discussões que a gente trouxe, por isso que esse grupo do GIC elegeu para a gente estar discutindo mesmo e pensando junto, né? Que fenômeno é esse, que quase dobra, né, em 2 anos, a questão da pandemia, e dessa urgência desse diagnóstico, né, de TEA, e como você bem explicou para a gente o processo todo, né, para pensar em um diagnóstico para uma criança, um diagnóstico complexo como esse, e aí não tem como a gente não pensar nas questões sociais, nesse momento histórico que a gente está vivenciando, né? Quando a gente tem uma inversão das mães, das famílias, que pedem esse diagnóstico muitas vezes, né? E que não condiz com o seu filho, sua filha, pensando também na questão do benefício, né? Também. Isso a gente não pode descaracterizar, que é algo infelizmente. É verdade. Além da medicação também, né? Também. Muito rico, muito obrigada, né? E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no município de São Paulo, aqui, em especial na DRE Campo Limpo. Obrigada. A Valéria levantou a mão. Valéria quer falar? Oi, tudo bem, Lívia? Olha, tudo muito bem. Bacana. Eu estou falando já. Muito pertinente essas informações, acho que isso a gente... Campo Limpo é uma amostra do que está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eu diria, né? Uma amostra significativa dessa questão. Eu queria saber se você tem crianças relaudadas. Eu fui outro dia numa escola conversar no Cefai, né? No Cefai, no AERA, escola,
E aí me surpreendi com a professora do AEE, sai, né? E ela dizia, na sala de recursos, ela falando, Valéria, você não sabe o que a gente tem de criança relaudada, né? O que é um relaudo? Perguntei eu para ela. Ela falou, não, aquela criança que quando foi matriculada aqui na escola tinha um diagnóstico de deficiência intelectual, passa-se 2 anos, independentemente da pandemia, e ela tem um novo laudo, que é um laudo de TEA, né? Ou outra dimensão. Como é que faz a contabilização, se é que existe isso de fato, se vocês no Cefai têm este controle, como fica a contabilização desses relaudados, né? Me fala um pouco sobre isso, por favor. Só para, né, assim, Valéria, o que acontece? Esses dados são dados assim, então são documentos, né, dessa criança, são relatórios dessa criança, relatórios, né, de saúde, e aí a partir disso que é colocado, tá? Então, se existe um laudo médico que foi contestado, que eu também falei para vocês que isso acontece, né, em algumas situações, depois de uma observação maior desse estudante, né, de uma nova consulta, de novos acompanhamentos, e aí quando existe esse relaudo, né, esse novo relatório médico, automaticamente, quando vai ali para a escola já faz esse movimento, então já vai lá no sistema e você já tira então o que tinha e coloca o que está estabelecido no documento atual. Por isso que é importante, a gente fala para todas as unidades, olha, tem família que fala assim, mas por que você quer o laudo médico agora atualizado? Porque o laudo é o que eu tenho desde quando nasceu. A gente fala assim, não, mas a criança já tem uma certa idade, a gente precisa sim de um relatório médico, porque a gente sabe que a deficiência está posta, não tem como, isso é verdade. Só que em algumas situações existem algumas comorbidades, algumas outras situações que a gente precisa saber, sim, precisa estar elencado. E aí você traz, é atualizado e a gente e é colocado no sistema. Tá? Então, geralmente, se existe essa contestação e veio esse novo laudo, já vai lá nesse prontuário dessa criança, já tira o que estava antes e coloca o atual. Obrigada. De nada. Bia? Então, eu queria pensar algumas coisas aqui, te perguntar algumas coisas também, Nívia e não sei se a Andréia, a gente não está nem deixando a Andréia falar, porque a Nívia levantou tanta poeira aí, né, Nívia? Mas eu não sei, menina. Como era melhor funcionar, se era melhor deixar... Eu ia sugerir de eu apresentar, porque as nossas falas, elas se complementam, e aí depois a gente abriria para um debate. Assim. Acho bacana. Ô, Carla, eu te mandei minha apresentação pelo WhatsApp. Tá bom, só um momentinho que eu vou conectar, peraí. Tá. Só dizer o quanto que é importante, né? A Andréia, que vai fazer a apresentação agora, e trabalha no CAPES infantil, e também é uma equipe bem potente, muito colaborativa com todo esse território, com as crianças, com as famílias, com os educadores, né? E trazem reflexões importantes nessas reuniões de matriciamento, que inclui toda a rede. Eu vou compartilhar, só um momentinho, tá? Peraí. Eu vou falando enquanto isso. E aí, Carla, eu mandei para você que eu vou usar a apresentação a partir do slide 10, tá? E aí, assim, lá no CAPES IJ Campo Limpo, eu estou desde a implantação do serviço, já se fazem 8 anos. E aí, esse CAPES IJ, eu acho que ele é o único ou dos poucos que se debruça a fazer um matriciamento somente para a rede de educação. Então, a gente faz mensalmente uma reunião com os serviços da escola, dos seus diferentes níveis, e aí compõe na APA, Cefai, também vem a rede estadual. Tudo bem? E a gente também tem chamado o CCA também. O que aconteceu, tá bom? Bia, você está com o áudio ligado aí. Acho que é. Gente, desculpa. Aí, tudo bem.
E aí, por último, os CCAs também pediram para participar desse espaço, e a gente foi entendendo que era bem potente, porque o CCA é um serviço que também está no atendimento direto à criança, e que, apesar de não ter a dinâmica escolar, também tem uma dinâmica que apoia o desenvolvimento integral da infância, assim, né? Que vai vivenciando situações de raiva, de entristecimento das crianças, enfim, até situações mais delicadas que eles não estão fortalecidos para o manejo. Então, eles entraram com a gente e tem sido uma experiência bem potente, assim, de chegar o momento que a gente está conseguindo discutir uma criança a partir do ponto de vista da escola, do CCA, que ela está lá, e o CAPES, assim, acho que a gente tem conseguido olhar para essa rede de uma forma mais ampliada. Desde 2018, as tensões decorrentes ao cuidado do autismo no território, ela foi ganhando um percurso diferente, assim, né? Por que tensões? Porque é um movimento que vocês sabem, que tem uma participação das mães de uma forma bem importante, e essa participação tem potências, mas também vai tendo desafios, né? E aí, 2018, os serviços lá no Campo Limpo, os serviços de saúde se juntam para pensar qual que é a especificidade de cada ponto da rede no cuidado do autista. Então, CAPES junto com o SER, né? A gente tem o SER 2 lá, e a gente tem um ambulatório de especialidades pediátricas também lá. Então, a gente tem esses 3 serviços especializados que se juntaram para discutir qual é a especificidade de cada serviço, até para a gente organizar essa rede e ofertar um atendimento mais qualificado para as famílias, assim, porque até então todos atendiam todas as demandas, mas que não necessariamente era efetivo o atendimento, né? Cara, quando você conseguir projetar, você manda a bola, tá? Sim, eu vou pedir para alguém fazer essa gentileza, não estou conseguindo o seu. Eu vou encaminhar aqui no grupo do GIC, tá bom? Vou pedir para alguém fazer o meu está aberto, assim, se quiser eu posso abrir o meu. É que se alguém que projetar... Não aparece, né? Se alguém projetar. Tá bom. Paralelo a isso, assim, eu fiquei pensando qual que era a qual que era a nossa perspectiva teórica para a gente pensar um cuidado da criança autista dentro do serviço de saúde e dentro da rede intersetorial, assim, né? E fui me debruçando muito nesse pensar, assim, né? Qual caminho que eu vou seguir? Porque das perspectivas teóricas a gente vai conhecendo das diversas, né? A gente tem comportamental, tem a psicanalítica, enfim. Mas, e aí eu fui me debruçando que é da clínica da reabilitação psicossocial, é daquela que está prevista na reforma psiquiátrica, é daquela que é um resultado da luta antimanicomial, enfim. E a atenção psicossocial, reabilitação psicossocial, ela vai partindo do princípio do cuidado comunitário, da inserção da criança e do adolescente na família, na escola, nos serviços de arte, cultura, lazer, como possibilidades de cuidado, né? Então, essa a nossa discussão de plano de fundo, assim. Então, é isso que o CAPES e Jota está defendendo nos espaços que a gente está, para a gente apoiar os serviços e também para a gente sinalizar do que o CAPES e Jota está trabalhando, né? E aí a gente foi tendo clareza que o CAPES vai entrar no cuidado da criança com o autismo, aquela criança que está com prejuízos na sua socialização, aquela que não está conseguindo estar na escola, aquela que está muito difícil estar com a família, seja por fragilidade, seja por algum sinal e sintoma da criança, ou seja também pela fragilidade do suporte familiar. Então, a gente vai pensando assim que o CAPES, no nosso ideal, é o cuidado da criança com o autismo, mas aquela que está no seu período mais crítico,
né, na sua crise. Coloquem para mim o slide 10, por favor, quem está projetando. Isso, ó, o anterior. Então é isso, né? A reabilitação é o pano de fundo na nossa discussão, e a gente vai utilizar da clínica ampliada, e nosso objetivo é promover a circulação, reinserção social dos usuários pelo acesso à moradia, trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares, convocar o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu cuidado, né? Então, a gente vai valorizando o poder terapêutico, né, da escuta, a palavra, a construção e ampliação do seu grau de autonomia, seja com a criança e com o adolescente, mas incluindo aí os seus cuidadores, né? E aí, pode ir próximo. Para vocês terem uma ideia, hoje no CAPS IJ, o nosso CAPS é um CAPS que deveria ter no seu território pelo menos mais 3 serviços nessa mesma proporção. E aí aqui é o que a gente está atendendo hoje de 920 pacientes. E fui dividindo aí mais ou menos na sua faixa etária. Para vocês perceberem aí, né, a maior incidência está na faixa dos 13 anos, né, 10 anos, enfim, acaba sendo um pouco misto aí, dependendo do gênero feminino ou masculino, né? Próximo. E aí, isso chama atenção, tá? Principalmente aqui, ó, nos acolhimentos realizados. O que é o acolhimento? É o primeiro atendimento do usuário no serviço do CAPS. Esse primeiro atendimento, ele tem como objetivo entender a queixa e pensar quais são as possibilidades de cuidado e se essa estratégia de cuidado inclui o CAPS. E aí, nosso serviço está no território desde 2014, a gente foi inaugurado em agosto de 2014. E a partir daí a gente teve uma crescente desse acolhimento no CAPS. Antes da pandemia, 2019, a gente bateu 1.039 acolhimentos no ano, isso dá mais de 2, quase 3 acolhimentos por dia, né? E esse ano, que é o primeiro ano letivo completo pós-pandemia, agora, em agosto, a gente já está batendo 940, praticamente 940 acolhimentos. E aí a gente vai pensando quanto da pandemia da saúde mental, se é que é uma pandemia da saúde mental, né? Mas o quanto que as famílias estão recorrendo ao serviço de saúde mental para falar das suas inquietações, para falar do que está acontecendo com as suas crianças, né, os adolescentes. Próximo. Próximo slide. Vocês estão conseguindo projetar no próximo? Eu estou vendo o próximo. Não foi? Acho que foi, gente. Pessoal, alguém está me ouvindo? Já está no próximo. Sim, está no próximo. Já está. Foi. O próximo slide fala do diagnóstico. Assim, o CAPS não vai operar pelo diagnóstico, mas o diagnóstico é um dos indicadores para a gente entender que do lá. Então, o F84 é o do autismo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Sim. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Oi, Andréia. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que deve estar travando para ela, será que não? Tá. O CAPS, ele não opera pelos diagnósticos, né? Mas a gente utiliza um tanto do diagnóstico para a gente visualizar do que está chegando lá no serviço. Então, a gente tem hoje, né, 25% da nossa demanda é do autista, F90 é o TDAH, que acho que eu estou ouvindo vocês. Acho que está falhando o seu áudio de vez em quando, mas nós estamos te escutando, Andréia.
Eu acho que a internet dela não deve estar muito boa, porque vira e mexe ela perde a conexão com a gente. Aí a gente ouve ela, mas talvez ela não veja a gente. Manda uma mensagem dizendo que talvez... mas tá indo bem, tá indo bem. É muito interessante. Sim. Agora ela congelou, né? Agora ela congelou de vez. Tá me ouvindo? Então tá. Nós estamos escutando você, Andréia. É que de vez em quando parece que trava, né? Mas estamos te escutando. A internet dela anda meio ruim. Eu acho que é melhor, se ela ficar com a câmera fechada, acho que ajuda já um pouquinho para não ficar caindo. Boa sugestão. Andréia, você consegue fechar sua câmera? Tá ouvindo a gente? Tá nos ouvindo? É melhor você mandar no privado dela, Carla. Eu vou mandar no privado. Vocês estão me ouvindo Andréia, agora? nós sugerimos... Agora sim, tá melhor. Me Tava desculpem, falhando tá? antes. Imagina. Se falhar de novo, aí eu entro no meu celular e continuo aqui mesmo, tá? Bom, o CAPES, ele não opera somente pela lógica do diagnóstico, mas o diagnóstico acaba sendo um dos organizadores até para a gente pensar o que está chegando lá. Agora ela caiu. Agora caiu. Só fazendo um parênteses, né? Enquanto ela volta. O transtorno do espectro autista é um público de crianças atendidos pelo Cefai. E aí, quando ela fala do F90, né, do TDAH, que são 22%, seria um público atendido pelo NAPA, né, Nívia? Tá ali, né? É um dos diagnósticos também. Só para entender, Estão me ouvindo agora? Agora sim, Andréia. Andréia, esse gráfico que você está apresentando é do seu CAPES? Do meu CAPES. É porque eu estou vendo que tem aí o logo do Albert Einstein, depois outro do Centro de Estudos e Pesquisa João Amorim. Isso, é que assim, o meu CAPES ele é gerido pela uma OS, e a OS é o Albert Einstein. Então, eu sou funcionária do Albert Einstein, e que faz a gestão. É que está o Sejam, que o Sejam também é uma OS parceira no território, tá? E essa apresentação foi a mesma que a gente utilizou para um outro objetivo, tá bom? Enfim, e aí que eu estava falando, não sei se vocês pegaram, mas o CAPES, ele utiliza dos diagnósticos também para organizar, para entender quem é que está chegando na gente e de que forma que a gente está, enfim, se organizando, a nossa clínica, todas essas coisas, né? Então, hoje a gente tem como 25% o F84, uma outra demanda, e isso é uma demanda até para um segundo convite para o GIC, assim, quer discutir o TDAH, né, que é o F90, o F32, para vocês terem uma ideia, é o quadro depressivo, e, enfim, acho que a gente pode seguir para os próximos slides. Esse slide, ele vai falando de qual que é a maior demanda de encaminhamento, né? E hoje a gente tem como maior demanda a demanda espontânea. Só que assim, né, essa demanda espontânea também inclui quando os serviços encaminham de uma forma informal. Olha, vai lá naquele serviço, que aquele serviço pode te ajudar de alguma forma. E aí, o que a gente vai observando, né, do cotidiano? Que esses encaminhamentos informais, ele vem tanto de outros serviços da saúde, como também da educação, né? E o nosso ideal era que o maior demandante para o CAPES fosse a atenção básica. Então, antes do paciente passar pelo CAPES, que ele fosse cuidado pela atenção básica, e a atenção básica avaliasse se essa demanda é uma demanda que é da responsabilidade deles, ou se eles precisam contrarreferenciar para outro serviço, entendeu? Próximo slide. Esse pode passar, só para vocês terem uma ideia, a gente acompanha
aproximadamente quase 30 UBSs no território, e aí organiza da seguinte forma, assim, eu sou matriciadora, eu dou apoio matricial para a UBS do Jardim São Bento e para o UBS do Jardim Valquíria. Então, todas as escolas, todos os CCAs que são desse território, do São Bento e do Valquíria, eu dou apoio matricial quando eles demandam ou eu vou buscar, entende? E a gente vai acordando que cada profissional do serviço, do CAPES, ele dá apoio matricial para uma UBS e ele é referência do cuidado dos pacientes daquela UBS. E essas são as UBSs do nosso território, né? Que o nosso território ele é menor que o Cefai, mas ele abrange o Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade. E Vila Andrade é onde está a favela do Paraisópolis. Pode ir para o próximo. Para vocês terem uma ideia, então, hoje no CAPES a gente tem 219 pacientes com diagnóstico de F84 e suas variações, tá? Pode ir para o próximo. E aí, assim, a gente vai acordando, então, né? O CAPES não é o lugar de todos os autistas, porque nem todos os autistas vão precisar de CAPES. E a gente vai fazendo um acordo, assim, qual que vai ser a responsabilidade do ambulatório de especialidades pediátricas, qual que vai ser a responsabilidade do SER, qual que vai ser do CAPES, da APD, para a gente pulverizar esse cuidado de acordo com as suas necessidades. Entende? Por exemplo, uma criança que está bem adaptada na escola, em casa, mas que não tem a comunicação verbal fortalecida, adquirida, ela não precisa do CAPES. Ela vai precisar de uma reabilitação de linguagem. E aí, essa reabilitação de linguagem, a gente vai conseguir construir ela, dependendo da idade, no AMAE ou no SER. Tá? Próximo. E aí, quais são os nossos desafios, né? Porque se todo autista não precisa de CAPES, a gente também tem clareza que o CAPES é para os autistas graves. E será que, de fato, o CAPES está atendendo os autistas graves? E quem que a gente está considerando os autistas graves? São aqueles com alta e heteroagressividade, são aqueles com a fragilidade do suporte familiar, são aqueles que não conseguem sustentar uma rotina da escola, ou que a escola vai tendo dificuldade de construir uma proposta pedagógica que ajude ele no seu desenvolvimento. Enfim, são algumas reflexões, né? E aí, assim, fora isso, né, a gente vai se deparando com alguns desafios. Por exemplo, não é raro ouvir das famílias, por exemplo, que o CAPES não é o lugar elas não se sentem referenciadas no cuidado, no CAPES, porque, por exemplo, no CAPES tem adolescentes que fazem uso de substância. E aí são outras problemáticas, outras reflexões aí que a gente vai construindo e com a rede de uma forma geral, né? A gente vai defendendo lá no CAPES que o CAPES é um lugar de criança e adolescente, que não necessariamente é um lugar de autista, um lugar de usuários de substância, enfim, não é desse o lugar que a gente está falando, mas a gente está falando que é um lugar que vai pensar nas questões relacionadas à infância e adolescência. Pode passar. E, assim, de uma forma geral, né, enquanto CAPES, qual que é ainda os nossos desafios? É pensar esse protocolo do metilfenidato, que tem a portaria, toda aquela discussão, que só um spoiler, tá? Sim, gente, linha de cuidado para pensar a dispensação de metilfenidato hoje, na realidade, do município de São Paulo, a gente ainda não encontrou nenhum CAPES que conseguiu ter uma clareza de um protocolo para a dispensação dessa medicação. Assim. Cada um vai fazendo do seu jeito, de acordo com a compreensão da equipe, e aí isso tem um monte de questões aí por trás. Assim. É uma discussão absurda. Tá?
Enfim, e aí acho que eu finalizo minha apresentação para a gente ir para o debate, para ouvir vocês, ouvir as provocações, para pensarmos um pouquinho. Muito obrigada, Andréia. Parabéns por essa apresentação, né? Como eu disse, o serviço do CAPES, um serviço de saúde aí no nosso território, da Adri Campo Limpo, que tem um grande desafio, né? Sempre, desde a sua inauguração, mas agora essa interlocução junto com os profissionais da educação, ele é fundamental para essas observações que você faz, né? De quando olha lá a criança e o adolescente, não com o CID, né? O CID é importante para algumas questões, mas como sujeito, né? E respeitá-lo ali nas suas individualidades, nas suas potencialidades, e não inserido, né? Através dos diagnósticos, dos rótulos, né? Das expectativas, e isso é muito importante, faz toda a diferença nessa discussão e na articulação junto com o Cefai e com o NAAPA, quando a gente está lá na escola, né, no chão da escola, conversando com essa equipe gestora e docente, para poder olhar esse indivíduo para além do diagnóstico, né, isso é fundamental. Muito obrigada.